Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, você concorda comigo que tem coisas que, quando a gente perde, muitas vezes ela não faz falta? Você já perdeu alguma coisa que, quando você perdeu, você teve a plena convicção, não me fez falta? Peso, por exemplo. Peso é uma coisa que, dependendo da situação que você está, se você tiver mais ou menos como eu, peso é uma coisa que, quando você perde, não faz muito falta, né? Às vezes é até bom a gente perder. Tem coisas que, quando a gente perde, nos fazem muita falta. E quando fazem falta, tem coisa que é impossível recuperar. A palavra, por exemplo, nós aprendemos na Bíblia que nós temos que cuidar exatamente muito com aquilo que a gente vai dizer, porque depois que a gente diz o que a gente diz, já foi. A palavra lançada não volta mais. Eu posso pedir muitas vezes 1 milhão de desculpas, perdão, tentar explicar o que eu quis dizer, mas o que eu disse já foi dito, não volta mais atrás, não tem como desfazer o que eu acabei de falar. Eu não consigo trazer de volta, é coisa que, quando a gente lança, se perde e a gente muitas vezes não consegue recuperar. Outra coisa que eu não consigo fazer voltar é o tempo que eu tenho. O tempo que passou, o tempo que eu vivi. Eu não consigo recuperar os meus últimos 5 segundos. Não volta mais. Ou seja, todo o tempo que a gente vive é um tempo único. E eu tenho que cuidar muito bem do tempo que Deus me deu, porque a Bíblia diz que o dia que se chama hoje é o tempo que Deus nos deu. Por isso que a palavra diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. O tempo, quando passa, não tem como resgatá-lo, não tem como voltar. Eu gosto muito do Salmo de número 90, o Salmo 90, versículo 12, ele diz: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração alcance sabedoria. Outra coisa que nós não podemos trazer de volta são muitas vezes as pessoas que já passaram pelas nossas vidas. Então nós temos que cuidar delas enquanto elas estão conosco. A nossa cultura é uma cultura que está extremamente acostumada a celebrar os mortos enquanto distancia os vivos. Você já percebeu isso? A gente sente saudade daqueles que se foram, mas não celebra aqueles que estão vivos. A gente distancia. E aí, quando eles estão tão longe, que já se foram, não tem como voltar, e a gente sente saudade. Isso não deveria acontecer. Porque quando os vivos se vão, aí ficam os ressentimentos, as amarguras, os arrependimentos, né? Nós deveríamos fazer o diferente. Valorizar as pessoas que estão ao nosso redor enquanto estão perto, não depois que elas se vão. Coisas que a gente perde, faz falta e muitas vezes não tem como recuperar. Mas na vida também tem aquelas coisas que a gente perde. São coisas que faz falta, mas é possível recuperar, é possível trazer de volta. É possível, quando nós depositamos todos os nossos esforços, recuperá-las. Tem coisa que a gente não deveria aceitar perder. Se a gente perde, a gente deveria lutar com todas as nossas forças para tentar recuperar. E é nesse sentido que se encontra o texto que você e eu lemos agora. Porque o texto fala de uma mulher que perdeu uma coisa. O que ela perdeu? Vocês estão comigo aqui? Só a galera da frente? Sei que está sem som aí na galeria, mas vocês estão me ouvindo? Essa mulher perdeu o quê? Uma dracma, ou seja, ela perdeu uma moeda. Uma mulher perdeu uma moeda, uma dracma. E é muito interessante essa parábola, porque ela está inserida num conjunto de parábolas. O que é a dracma? A dracma não é apenas uma moeda. Numa comparação meio grosseira, tentando contextualizar o que o texto está dizendo, uma dracma é como se essa mulher tivesse perdido um dinheiro de muito pouco valor. Comparado nos nossos dias, uma dracma seria algo equivalente a uma moeda de 50 centavos. Ou seja, quando se perde uma moeda de 50 centavos, não é assim lá um grande pesadelo, né? Você concorda comigo? Claro que quem está numa draga, 50 centavos já é um pãozinho, né?
Mas você concorda comigo que 50 centavos não é assim, em valor monetário, algo que é de suma, extrema importância. Concorda sim ou não? Ok. Só que às vezes o que é importante para mim não é importante para você. Às vezes o que é importante para você não é importante para mim. Você concorda? Aquilo que muitas vezes alguém joga fora e não dá determinado valor, muitas vezes para alguém que não tem, aquilo ali seria tudo. Ou seria algo que ela jamais conceberia perder. Porque cada um dá aquilo que quer o devido valor. Certo? Há pessoas que para elas pequenas coisas têm muito valor. Há pessoas que essas coisas não têm absolutamente valor algum. Agora, uma coisa é fato. Tudo aquilo que a gente considera que está sobrando na nossa vida, a gente dá menos valor. Tudo aquilo que sobeja, a gente tem a tendência de dar menos valor. Uma pessoa, por exemplo, que ganha muito dinheiro, ela tem a tendência de torrar o dinheiro com coisas que muitas vezes são desnecessárias. Por quê? Porque aquilo está lhe sobrando. Mas isso vale para o dinheiro, mas isso também vale para tudo. Por exemplo, o marido a quem a esposa ama muito e a quem ela é muito dedicada, esse marido tem a tendência de desprezá-la. Gente que fica mendigando o amor de alguém dentro da sua própria casa. E quanto mais se mendiga o amor da pessoa, quanto mais essa pessoa amada despreza a que mendiga amor. Você já viu algum quadro assim? Quando a gente percebe que está sobrando, que tem demais, quando tem demasia, a gente tem a tendência de não dar o devido valor, ou de dar menos valor. Jesus está falando exatamente sobre isso nessa parábola. Jesus usa uma dracma de pequeno valor para dizer o seguinte: olha, se uma dracma que não tem lá grande valor para você, que você aceita perdê-la com facilidade, se isso acontecer, não é assim que aconteceu na casa dessa mulher. Entenda uma coisa, à luz desse contexto, Jesus não está falando de dracma coisa nenhuma. Jesus não está falando nesse texto de moeda. Jesus não está falando de dinheiro. Jesus não está falando de nada disso. E se você for olhar a sua Bíblia aí, nos versículos anteriores, você vai entender o contexto, porque o contexto nos ajuda a entender. A parábola anterior a esse texto que nós lemos é a parábola de um pastor que tinha quantas ovelhas? 100. E tendo perdido quantas? Uma. Deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Talvez a gente pense: poxa, mais uma ovelha, o pastor deixou 99 aqui para ir se desgastar procurando uma que se perdeu, e ela foi porque ela quis. Deixou 99 para achar uma. Você pode pensar isso se você entender que Jesus está falando de ovelha aqui. Jesus não está falando de ovelha aqui. O capítulo 15 começa dizendo que os religiosos da época de Jesus estão criticando a Jesus porque ele se relacionava com quem? Com pecadores. E aí então Jesus começa a contar duas parábolas e depois ele emenda a terceira, que é uma parábola muito conhecida, que é a chamada parábola do filho pródigo, que eu tenho dito aqui que o melhor nome para essa parábola deveria não ser filho pródigo, mas deveria ser a parábola do pai amoroso. O pai que é capaz de esperar o filho que se foi voltar, e o pai que vai atrás daquele que fica, mas que não fica direito. Parábola do pai amoroso, ou a parábola do filho pródigo. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando não de moedas, não de ovelhas, não de filhos. Jesus está falando do amor de Deus pelos pecadores. O que nós somos para Deus, irmãos? Do ponto de vista, preste atenção aqui para você não entender errado, do ponto de vista da nossa qualidade essencial, nós somos para Deus como uma dracma. Nós somos para Deus como uma moeda de 50 centavos para alguém que é trilionário. Do ponto de vista divino, o Deus excelso, soberano, magnífico, eterno, nós somos como uma dracma perdida. Só que o que Jesus está dizendo aqui é que se essa dracma se perde, se um de nós se perde, o Senhor faz todos os esforços necessários para nos recuperar. Por quê? Porque para Deus, você e eu temos muito valor. Você está entendendo? Amém ou não amém?
você tem muito valor para Deus. Talvez você não se dê o devido valor. Talvez você ache que você não é assim tão importante. Talvez as pessoas ao seu redor não dão a você um devido valor, não te dê tanto valor. Mas eu quero que você saiba nessa noite, em nome de Jesus, que Deus tem em você um valor inestimável. Deus olha para você e a vê e te vê como algo precioso para Ele. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Por isso essa ilustração de uma mulher que perdeu uma moeda de pouco valor e fez inúmeros esforços para recuperá-la, é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do amor que Ele tem para nós pecadores. O Deus que foi rejeitado pela criatura tem na sua criatura um amor inestimável. E a nossa vida? Eu pergunto para você, o que é que nós perdemos, que nós não deveríamos ter perdido? São coisas que talvez você nem dê tanta falta, ou talvez são coisas que você sente muita falta de repente. Você tem feito esforços para recuperar? Ou de forma resumida, o que Jesus está dizendo nesse contexto de parábolas é: o que é que nós não podemos perder? Que tipo de coisa é extremamente fundamental a ponto de você não poder permitir que se perca? De jeito nenhum. Jesus nos dá alguns indicativos. Primeira coisa que nós jamais deveríamos perder na vida são os nossos valores morais. Diga comigo, valores morais. Não perca os valores morais. Olha para a pessoa que está perto de você e diga isso. Não perca seus valores morais. Por que que isso é importante? Não sei se você concorda comigo, mas quando eu olho para a nossa geração, que é uma geração um tanto quanto diferente da geração dos nossos avós, por exemplo. A nossa geração é uma geração que tem a tendência de perder os seus valores morais. Eu me arrisco a dizer, a nossa sociedade tem perdido os valores morais. E os valores morais de um cristão não tem nada a ver com uma cartilha de bom comportamento. Os valores morais de um cristão não tem nada a ver com um estilo de vida politicamente correto. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Os valores morais de um cristão são todos aqueles valores que refletem o caráter de Jesus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Isto é valor moral para o cristão. São aqueles valores que a Bíblia Sagrada nos ensina como um estilo de vida que leva Jesus às pessoas. Esses são os valores morais da palavra de Deus. Valores como a verdade, como a honestidade, como o amor, como a bondade, a solidariedade. São todos valores que infelizmente têm sido perdidos em nossos dias. Em troca do quê? Do individualismo, do egoísmo, em nome das conveniências. A verdade é, por exemplo, um valor fundamental na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade para o seu próximo, pois somos todos membros do mesmo corpo. Ou ele vai dizer, somos todos membros uns dos outros. Fale qualquer um a verdade. Mas nessa sociedade, a gente é acostumado a dizer a verdade apenas quando a verdade é conveniente. E quando a mentira é conveniente para nós, a gente faz uso dela. Usa a mentira porque é conveniente. A Bíblia fala sobre a honestidade como sendo um valor moral imperdoável. Em Provérbios, várias vezes o texto de Provérbios diz que a balança desonesta é abominação ao Senhor e que Ele não suporta pessoas de 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes as nossas balanças são completamente adulteradas. Muitas vezes a gente critica aquele que rouba nas esferas do mais alto poder, mas a gente não é capaz de perceber que nós também estamos prejudicando o nosso próprio irmão, quando eu tomo dele aquilo que é dele por direito, quando eu uso uma coisa que não é minha para o meu próprio benefício, e assim por diante. E eu não preciso ficar citando muitos exemplos, porque você sabe do que eu estou falando. Valores morais que têm se perdido. A bondade, por exemplo, é um outro valor bíblico.
A Bíblia diz que nós devemos ser generosos, gentis, amáveis, que devemos estender as mãos uns para os outros, que devemos ser misericordiosos uns para com os outros, que devemos ser compassivos, que devemos ser pacientes, que devemos proteger o órfão, a viúva, que devemos proteger aqueles que são mais fracos na fé, que devemos proteger e cuidar dos mais frágeis e etc. Mas muitas vezes nós somos a geração que não pode ver o outro errar, que não pode ver o outro pisar na bola, que a gente quer que todo mundo saiba que esse pobre infeliz errou. Tem gente que parece que torce para o outro errar e cair no mal. Parece que torce. Mas entre os valores morais do reino de Deus, que está a bondade, a Bíblia nos ensina que nós devemos querer a bênção de todos. A bênção de todos. A Bíblia diz que quem abençoa, o próprio Senhor Jesus diz, não pode sair da mesma boca palavra de bênção e palavra de maldição. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Bondade. Justiça. Justiça é um outro valor fundamental da palavra de Deus. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu estou citando aqui alguns valores que a Bíblia trata como algo que é fundamental, que não pode ser perdido, mas que infelizmente nos nossos dias tem perdido. Nossa sociedade tem deixado esses valores caírem. E muitas vezes a gente fala muito dos valores sociais. Valores sociais, direitos sociais, que também são muito importantes. Mas entenda uma coisa, os valores sociais podem até cair, mas os valores da Bíblia continuam no mesmo patamar, convidando nós crentes em Jesus Cristo a não ser dirigido pelos valores sociais, mas a sermos dirigidos pelos valores morais do reino de Deus. Então Jesus está nos dizendo aqui, não perca os valores morais. Por que isso é importante? Vou explicar. Porque quando a gente perde os valores morais, a vida fica sem fundamento. A nossa história entra numa espécie de vale tudo, tudo pode, se faz bem a gente faz, e isso é tudo menos bíblico. Quando os nossos valores morais se perdem, a nossa vida fica sem fundamento, os relacionamentos ficam frágeis, porque de repente não dá para acreditar mais na palavra do outro. De repente não dá mais para fazer negócio confiando no fio do bigode. Aí eu digo que eu vou fazer uma coisa e aí eu não faço. E você, quando eu digo que eu vou fazer, já nem acredita mais que eu vou fazer, porque eu disse tantas vezes que eu ia fazer e nunca fiz. Então quando eu digo, você novamente não acredita que eu vou fazer. Perdeu-se os valores morais. E as bases ficam frágeis. A confiança ainda existe. Irmãos, se a gente empenhou a palavra, a gente cumpre. Se a gente disse que ia fazer, a gente faz, porque a gente empenhou a palavra. A gente disse que ia fazer, então a gente faz. Eu gosto muito do Salmo 15. Salmo que eu acho que não é muito lido pela nossa geração. Porque o Salmo 15 fala que aquele que vai permanecer na habitação de Deus, na presença de Deus, dentre outras qualidades, a pessoa que vai permanecer na habitação de Deus é uma pessoa que... Palavras do salmista no Salmo 15. Aquela que jura com dano próprio e não muda. Aquela que jura com dano próprio e não muda. O que o salmista está dizendo no Salmo 15 sobre a pessoa que jura com dano próprio e não muda? Que às vezes a gente empenha a palavra, a gente diz que vai fazer alguma coisa, mas com o passar do tempo, cumprir aquela palavra se torna algo prejudicial para mim. Eu disse que eu faria algo, mas com o passar do tempo, esse algo que eu disse que eu faria, se eu fizer, vai de alguma maneira me prejudicar. O reino de Deus diz o seguinte, rapaz, se você falou que ia fazer, faça. Se você empenhou a palavra, cumpra. Eu falei, mas eu falei lá atrás, eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Você falou que ia cumprir, então cumpra, Zé. Onde é que está a tua palavra? Então quer dizer que as circunstâncias me eximem da obrigação de honrar aquilo que antes eu disse? Talvez esse seja um valor da nossa sociedade, mas não é um valor ensinado pela palavra de Deus. O salmista no Salmo 15 diz não. Vai permanecer na presença de Deus aquele que jura com dano próprio, mas não muda, porque ele deu sua palavra. E agora? A
O cara dá a palavra, assina o contrato, registra no cartório, procura 3, 4, 5 testemunhas. Mesmo assim não honra a palavra. Ah, pastor, mas isso é normal. É normal aonde? Se nós estamos querendo viver o reino de Deus, isso é normal na casa da mãe Joana, mas no reino de Deus não é assim. Porque o reino de Deus existem valores morais que são inegáveis. Não perca os valores morais. Nós vivemos numa sociedade que estão jogando todos os valores morais na lata do lixo. Mas talvez você esteja já se escondendo através de um discurso, mas que não se esconde através daquilo que você faz. Por que eu estou falando isso? Porque mais importante do que estar aqui defendendo os valores morais e os bons costumes no meio de uma sociedade caótica, mais importante do que defender esses valores morais é a gente viver esses valores. Porque não adianta absolutamente nada a gente defender os valores no mundo virtual, defender os valores no mundo político e não vivê-los na nossa intimidade. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, não perca os seus valores morais. Nós podemos perder dinheiro, podemos perder a saúde ocasionalmente, mas nós não podemos perder os nossos valores. Uma pessoa pode tirar de mim meus bens, uma pessoa pode tirar de mim um certo patrimônio, mas uma pessoa não pode tirar de nós os nossos valores, porque eles são alicerces para a nossa vida, amém? Não perca os valores morais. Segunda coisa que nós não podemos perder, não perca relacionamentos saudáveis. Diga, relacionamentos saudáveis. Valorize isso. Cuide disso. Nós vivemos num mundo onde os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. Cada vez mais superficiais. Talvez como fruto do tão chamado fenômeno da globalização, do mundo virtual, das redes sociais, onde a gente mostra nas redes sociais uma vida que muitas vezes não é a vida vivida por nós na intimidade. A gente tem milhares de amigos e às vezes não tem nenhum quando o pneu do carro fura. Passei pela experiência aí, 3 horas da manhã, furo os 2 pneus, ligo para quem? Não dava nem para ligar, não pegava a torre, né? Criança chorando. E aí? Aquela cena clássica, né, que a gente vê. Família reunida na mesa, cada um com o celular na mão e atenta nele. Tá todo mundo no mesmo ambiente, na mesma mesa, comendo a mesma comida, mas cada um vivendo em mundos paralelos, completamente diferentes. Relacionamentos dentro da família que é superficial. É claro que não dá para ter intimidade e relacionamento com 2.000 pessoas. Aliás, intimidade é algo que eu tenho com pouquíssimas pessoas mesmo. Porque amigos de verdade, meus irmãos, realmente são poucos mesmo. Ainda que sejam da nossa própria família. Irmãos, família é um grande presente de Deus e serve para nos lembrar quem nós somos. Família, dentre tantas coisas, serve para isso. Para lembrar quem nós somos, de onde viemos. Somos o que somos por causa deles. Você já parou para pensar na história de Moisés? O que salvou Moisés, o grande líder de Israel, de viver um grande colapso pessoal e ministerial, foi exatamente a família de Moisés. Por quê? Moisés é o cara que tinha tirado o povo do Egito, já tinha cruzado o Mar Vermelho, já tinha feito sinais e maravilhas, coluna de fogo durante a noite guiando o povo, coluna de nuvem durante o dia. Mas daí a Bíblia diz que um dia chega o seu sogro, um cara chamado Jetro. Chegou o sogro Jetro, sua esposa, os filhos, e foi Jetro, o sogro de Moisés, que chegou no Moisés e disse: Moisés, você está fazendo errado, isso vai matar a sua vida, porque você está se matando a si mesmo e a todo mundo. Por que Jetro está falando isso? Porque Moisés acordava às 6 da manhã e ficava até às 6 da noite e não formava liderança. O sogro dele está falando: Moisés, isso vai te matar. Só que a gente muitas vezes desconversa a conversa da família. Queridos, tem coisa que só a nossa família tem autoridade para dizer para a gente. Porque só fala quem nos ama, e nos ama de verdade. Tem coisa que a minha mulher diz para mim que ninguém mais fala. Por isso que às vezes eu tenho tanta raiva dela e não tenho de todos os outros. Por isso que muitas vezes eu tolero umas absurdos que vocês me dizem, mas não tolero os absurdos que ela me fala. Tem intimidade para falar comigo sobre coisas que ninguém tem. Porque ela tem coragem de dizer o que eu preciso ouvir.
na hora que eu não estou muito afim de ouvir. Dói, mas é bom. É bom. Às vezes só um pai e uma mãe tem coragem de dizer para você: baixar a bolinha um pouquinho, que você está se achando demais. No mundo lá fora, eles querem erguer a tua bola. Você é magnífico, magnânimo, soberano, top das galáxias. Mas em casa tua mãe sabe que você vende o banho. Só porque esfriou 2 graus. Lá na tua casa você não é um magnânimo. Te conhecem, te veem dormindo com o pé sujo. Muitas vezes Deus usa exatamente o uso da casa para te lembrar verdades que você há muito tempo está se esquecendo. Queridos, há relacionamentos saudáveis que nós não podemos perder. Muitas vezes a gente está ganhando o mundo e perdendo as pessoas que Deus colocou no nosso lado, na nossa casa. Marido, em nome de Jesus, esposo, cuide da tua esposa, não perca o seu casamento por nada. Porque eu estou cansado de atender gente no escritório da igreja que está perdendo seu casamento por causa de uma idiotice. Pare com isso em nome de Jesus, marido. Cuide da sua família, cuide da tua esposa, cuide dos seus filhos, porque foi Deus que te deu. Cuida deles em nome de Jesus. Mulher, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, cuide do seu marido. Pare de fantasiar a tua cabeça com besteira. Irmãos, os casamentos não estão durando mais. Eu vi uma estatística essa semana terrível. É a nova estatística depois da pandemia. Porque essa é uma estatística que na pandemia se intensificou e piorou ainda mais. E a estatística mais recente diz que no Brasil, 50% dos casamentos em 2023, 50% dos casamentos terminaram em divórcio. 50%. Só que para piorar ainda mais a notícia que já é ruim, a estatística diz que 90% dos segundos casamentos terminam em divórcio. 90% dos segundos casamentos terminam em divórcio. A falsa ilusão de que se for outra pessoa eu vou ser feliz. A falsa ilusão, se for outra aí eu sou feliz. Ah, mas na minha vida o segundo casamento deu certo, glória a Deus por isso. Parabéns para você, mas são só 10%, tá? A exceção não faz a regra, é uma exceção. E isso não muda a estatística. Não muda, infelizmente. Ah, se eu trocar vai melhorar. Se você não mudar, vai melhorar por quê? Você só vai fazer o outro sofrer. A estatística está aí, não deixa mentir. Você vai muitas vezes para o segundo casamento com menos paciência, menos tolerância, menos disposição a pagar o preço, muito mais exigências e demandas, com uma ansiedade muito mais alta. Então, em nome de Jesus, não perca os seus relacionamentos. Cultive-os, cure-os, conserte-os. No mundo de superficialidade que a gente vive o tempo todo, as pessoas estão cada vez mais infelizes. Eu li uma pesquisa que me deixou apavorado. É uma pesquisa da OMG, Organização Mundial de Saúde, que diz que até 2050, quantos anos? 26 anos, né? Eu sou de humanas, me ajuda aí. Acho que é isso, né? 26 anos, até 2050, olha lá, 50% da população mundial sofrerá com a depressão. 50% da população mundial, ou seja, metade do planeta, segundo essa expectativa da OMS, vai sofrer com depressão. Eu não sei você, mas isso me preocupa muito. Relacionamentos frágeis, superficiais, solidão, porque no fundo as pessoas estão cercadas de outras pessoas, mas ainda se sentem sozinhas e não querem sentir tristes como estão, não encontram motivos para sentir toda essa angústia, essa tristeza, querem sair, mas não conseguem explicar o que estão sentindo, mas cada vez se afundam mais ainda.
Cultivar relacionamentos saudáveis muitas vezes nos ajuda a lutar contra a depressão que bate na nossa porta. Para de ficar pensando que isso aí é falta de Deus, que a pessoa tem depressão é porque está em pecado, que não teme a Jesus. Às vezes isso acontece, mas não quer dizer que é. Tem muita gente que ama a Deus, serve a Deus a vida inteira e se encontra em depressão e não quer estar nesse lugar. Cultive relacionamentos saudáveis, porque essas pessoas estarão ao seu lado mesmo quando o dia mal chegar. Pessoas que Deus colocou do teu lado para te abençoar. Para de ficar virando as costas para as pessoas por causa de pouca coisa. Por causa que a pessoa te frustrou, te desanimou, te fez uma coisa que você não esperava, fica com esse ressentimento alimentando pro resto da vida. Para com isso. Por isso que a gente tem que aprender com as crianças. Meu Deus do céu. Por isso que a gente tem que aprender com as crianças. A criança não guarda ressentimento. Pai, esses dias eu dei uma lição no TEL que eu mesmo fiquei com vergonha de mim. O menino ficou sentido. Sabe quando a criança chora de sentido? Sentido, ele sentiu o golpe. Sabe, chorou, eu não quero mais você. Durou 10 minutos. 10. Foi muito, foi 10. Já chegou, papai. A gente pode fazer tal coisa? Eu falei, podemos, vamos. Abraça, beija. Chegou, o Theo, quando ele quer demonstrar carinho, ele é muito amoroso. E aí ele chega e beija aonde ele alcançar. O joelho, a perna, a bunda, ele beija. E aí ele beija e fala, papai te amo. Hoje ele fez isso, aprontou, briguei com ele, passou um tempo, 5 minutos. Papai te amo. A gente devia aprender com as crianças. Porque, poxa, o cara já pediu perdão, a mulher já pediu perdão, já falou com fulano, já disse que perdoou, mas continua guardando ressentimento. Para de virar as costas para os seus relacionamentos. Jesus diz, um texto que poucas pessoas leem. Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus diz, grangieis amigos na terra, porque eles vos receberão nos portões celestiais. Não jogue as suas boas amizades no lixo em nome de Jesus. Cuide dos seus relacionamentos. Terceiro, não perca a motivação para a excelência. Diga excelência. Ainda mais numa sociedade que se nivela o tempo todo por baixo. Ainda mais numa sociedade onde a mediocridade reina. Onde uma sociedade só faz o estritamente necessário ou o que é obrigatório. Quem aqui é pai ou mãe? Tem uns que estão em dúvida aí? Como é que é? Você vendeu o filho? O que você fez? Pai e mãe? Fica com a mão levantada. Aí. Diga para mim, com toda honestidade. Pode baixar agora, senão você vai cansar teu bracinho. Você deseja que o seu filho faça apenas a mediocridade? A média? Fala a verdade. Você espera que o seu filho faça apenas aquilo que ele é obrigado a fazer? O filho chega em casa, mostra a prova para o pai. Naquela época que tinha que levar a prova para o pai ou para a mãe assinar, lembra dessa época? Acho que hoje não faz mais isso, né? Pelo menos os meus alunos eu não fazia. Mas a nota é tão ruim que o aluno tinha que levar para o pai e para a mãe assinar e trazer no outro dia assinado. Lembra dessa época? Lembra? A história diz que o filho chega em casa e mostra a prova para o pai. O pai olha e diz, você tirou 4. Mas valia quanto a prova? A prova valia 10. Então por que você só tirou 4? Pai, tranquilo, eu só precisava de 4, eu passei. Você não quer dar nele? Só eu. Será que eu sou tão pecador assim? Não dá vontade de dar na orelha dele? Mas que raio de conversa é essa? Que negócio é esse? Você não está lá para tirar 4, porque é o que você precisa. Você está lá para você aprender, você está lá para dar o seu melhor. Vai ficar sem videogame. Os pais fazem isso ainda? Deixa sem videogame, não sei, celular, não sei. Porque você não quer que o seu filho seja apenas um medíocre. É ou não é? A mulher diz para o marido, bem, você não está parando mais em casa, eu não vejo mais quase você, os seus filhos quase não te vê. Você sai cedo, eles estão dormindo, você volta à noite, eles estão dormindo também. Você está voltando cada vez mais tarde, a gente precisa de você aqui. Aí o marido fala, tá bom. Sábado então de manhã, eu vou tirar para ficar com vocês, tá bom? Não, claro que não tá bom. Não é disso que a gente está falando aqui. Não é de um espaço na sua agenda atarefada que a sua família precisa. Sua família precisa ter convicção de que ela está inserida nas suas prioridades.
E ela está na mais alta prioridade. Mediocridade, essa nossa inclinação do nosso coração para a lei do mínimo esforço. Lei do mínimo esforço. Mínimo esforço com os maiores benefícios. A juventude que não quer mais pagar preço de nada. Conversando com meu sogro há uns anos atrás, ele me disse de uma época, meu sogro, ele tem uma oficina de funilaria e pintura lá no Paraná há muitos anos, mas eu acho que acho que das carruagens de Faraó lá do Egito, ele já dava uns concertos naquelas carruagens. Fez isso a vida inteira. E meu sogro me contou uma vez que ele pegou aquela época que o menino chegava muito novo, muito recente, adolescente na oficina, e o pai falava, olha, eu quero que você deixe ele aí para ele aprender a profissão. Pode limpar, lixar, pode fazer o que for, não é para pagar nada, nem a boia se precisa dar. Eu quero que ele aprenda a profissão. E o menino era o primeiro a chegar e o último a sair, porque quando todo mundo ia embora, ele ficava varrendo o chão da oficina. E fazia isso durante anos sem ganhar um salário, para aprender. Alguém pegou essa época aí? Aí ó, já entregou a idade, hein, Diego? E agora? E agora como é que é? A nossa juventude, e eu não estou pegando o pé dos mais jovens não, porque vocês sabem que eu sou um dos defensores dos jovens, mas verdade precisa ser dita. Os nossos jovens não querem pagar preço para mais nada. Fica 3 meses num trabalho, sai, vai para outro trabalho que pagou 10 a mais. Aí fica mais 3 meses nesse trabalho, não me dá mais, não dá, para mim não dá mais. Por quê? Comer comida na hora do almoço requentada não dá mais. Você se lembra da época que nem almoço você tinha? Quantas vezes eu fico no escritório até tarde, ligo para a João e falo, hoje eu vou comer aqui um pão com mortadela. Mas está tudo muito longe e tal, eu tenho que andar muito e tal. Primavera está crescendo. A cidade está ficando cada vez maior e não vai ser por causa de você que isso vai parar. Tão longe, está tão longe. Por que essas reclamações tantas? Porque falta compromisso, falta entrega, falta dedicação. Eu sou apaixonado pela história dos puritanos. Puritanos são aqueles irmãos calvinistas do século 17, lá da Inglaterra, que saíram da Inglaterra e viajaram para as Américas para fundar a Nova América, ou a Nova Inglaterra. Foram eles que deram origem às primeiras colônias que depois se tornaram os Estados Unidos da América. Começou com Virgínia, New English, e aí foi indo, foram 13 colônias, depois mais para frente se emancipou, se tornou os Estados Unidos. Eu gosto demais da história dos puritanos do século 17, e diz que, dentro da história dos puritanos, tem uma história que eu acho muito interessante, que diz que você conhecia um marceneiro puritano quando você olhava a parte de baixo da cadeira que ele fazia. Você sabia que a cadeira tinha sido feita por um puritano quando você olhava debaixo da cadeira. Por quê? Porque se você fosse no marceneiro que não era puritano, você virava a cadeira de cabeça para baixo, olhava debaixo da cadeira, estava feito de qualquer jeito, você sabia que não tinha sido feito por um puritano. Por quê? Porque se a parte de baixo do assento da cadeira fosse feito por um puritano, a parte de baixo seria impecável. Essa cadeira foi feita por um puritano, porque a parte escondida, ela está tão impecável quanto a parte que todo mundo vê. Por que os puritanos faziam isso? A história conta que os puritanos criam que, ainda que ninguém estivesse olhando, Deus estava olhando. E por isso, eles eram obrigados a fazer sempre o melhor. Por quê? Porque não fazia para as pessoas, mas fazia como se fosse para Deus. Excelência. O apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Tudo o que vier em sua mão para fazer, faça conforme as suas forças e bem feito. Porque é ao Senhor que está servindo e não aos homens. Excelência. Excelência não é uma questão de resultado. A mediocridade se preocupa com o resultado. A mediocridade se preocupa. Ninguém me valoriza. Ninguém fala nada. A gente trabalha aqui nessa empresa feito um condenado. Ninguém liga para nada. A gente faz o melhor, ninguém ajuda. Este é o pensamento da mediocridade. O resultado não vem, o trabalho então não merece ser bem feito. Mas a excelência não diz assim. A excelência diz, ainda que o resultado não venha, se eu me dispus a fazer, se eu arregacei as minhas mangas dizendo, pode contar comigo, eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou fazendo para o Senhor. Excelência.
Todo mundo quer alguém excelente do nosso lado, todo mundo quer. Todos nós queremos alguém excelente do nosso lado. Muitas vezes está disposto a pagar mais caro pela excelência. Quem nunca contratou um serviço de um prestador de serviço, pela excelência você acabou pagando mais caro do que pagava mais barato para alguém que ia fazer mediano? Já aconteceu com você? Você pagou mais caro no serviço porque você sabia que o cara fazia bem feito. Todo mundo gosta de coisa de qualidade. Isso vale para tudo, até para bolo. Aqueles programas de televisão que fica mostrando as profissões. Um dia eu estava passando pelo canal de televisão e eu vi lá a história de uma boleira pernambucana, arretada pernambucana, que se enfiou para a Espanha buscar a vida, e lá ela descobriu que ela podia ganhar alguns euros a mais fazendo bolo. Você sabe que bolo, tem bolo de R$20 o quilo, mas tem bolo de R$200. Tudo é bolo. Enche a barriga, forra o estômago, é bolo. Mas o bolo de 20 é de um jeito e o bolo de 200 é de outro jeito, você está entendendo? E essa boleira pernambucana que foi para a Espanha, vende o quilo do seu bolo a 500 euros. 500 euros. E ela não tem vaga para te atender. Não, se você quiser um bolo para amanhã, 3 meses no mínimo para te atender. Se você quiser, entra na fila, se não quiser, nada feito. Foi essa mulher pernambucana, brasileira, que fez os bolos de um dos príncipes lá da família real inglesa. Não sei qual dos filhos que são eles, caso, mas não sei. Mas foi um deles. Um dos príncipes ela fez. E sabe quanto custou o bolo que ela fez? Quanto? Vou te dizer. 10.000 libras esterlinas para fazer o bolo do casamento. E vai ver o bolo. Vai ver o bolo. Você está achando caro? Vai ver o bolo. Excelência. Quando eu leio a Bíblia, me parece meio que óbvio que Deus espera dos crentes nesse mundo que eles sejam nada mais, nada menos do que excelentes. Fazer sempre o melhor, dar sempre o seu melhor. Por quê? Porque estão servindo ao Senhor e não aos homens. Os cristãos deveriam ser uma referência em meio ao mundo medíocre. Os melhores funcionários das empresas teriam que ser crentes, os mais corretos, os mais dignos, os mais comprometidos. Não dá para um cristão, não dá para entender um cristão que passa a semana inteira reclamando do trabalho, aí quando chega na sexta-feira, graças a Deus, sextou, bebê. Não vi a hora de chegar sexta-feira. Então seu trabalho não é para a glória de Deus, né? Se o teu trabalho não é para a glória de Deus, o seu salário também não é para a glória de Deus. Sua vida também não é para a glória de Deus. Não perca a excelência. Tinha mais 3 princípios para compartilhar, já passei da hora, não vou te cansar. Queria te convidar a orar. Você podia fechar seus olhos? Queria orar com você. Queria convidar você a fazer uma autoanálise nesse momento. Não perca. Se você perdeu, faça todos os esforços necessários para você recuperar o que você perdeu. Varra a casa, erga os móveis, tire algumas coisas do lugar, mude sua rotina. Se você perdeu o que não deveria perder, em o nome de Jesus, faça algum esforço para recuperar isso. Ergue os tapetes, muda o sofá de lugar, mas não deixa como está. Você vai achar essa dracma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como um dia Deus te achou. Assim como um dia o Senhor te encontrou. E Ele continua te encontrando de novo. E todas as vezes que você se perde, Ele continua te encontrando. Em nome de Jesus, não perca seus valores morais. Não perca relacionamentos saudáveis, cultive-os. Não perca a excelência, não perca o estilo de vida na excelência. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus fala: quem me pede, recebe. Quem me busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quantos aqui perderam algo que desejam recuperar? Se esse for o teu caso, fique de pé, eu quero orar por você. Vamos orar? Juntos. Seus olhos fechados, cabecinha baixa.
Queria convidar você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, Tua palavra nos confronta, Tua palavra nos ensina que quando a gente perde uma coisa que não deveria ter perdido, a gente deve buscar até encontrar. Se nessa noite, Senhor, existem pessoas que, sem perceber ou percebendo, em algum momento da sua história começou a negociar princípios, valores, em nome de Jesus, nos ajuda a encontrar. Nos mostra onde foi que a gente caiu, aonde foi que a gente saiu da rota, aonde foi que a gente se perdeu no caminho. Nos traz de volta, em nome de Jesus. Deus, nos ajude a nos reconciliar com aqueles que foram tão importantes em outros momentos da nossa vida, mas que por situações, por problemas, por situações que trouxeram dor, frustração, isso gerou uma mágoa e um ressentimento, e agora os olhos não conseguem mais se encontrar. Dê força a essa pessoa para que o perdão possa acontecer, desabrochar, para que bons relacionamentos voltem a ser vividos, experimentados. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude a viver uma vida excelente. Assim como José, lá no Egito, viveu uma vida excelente. Assim como Daniel, longe da sua casa, longe do seu país, longe da sua família, tinha um espírito excelente. Nos ajude a viver nessa vida com toda essa excelência. A gente sabe que tem dias que são difíceis, mas nós sabemos que nós não damos conta de fazer tudo com excelência por nossos próprios esforços. É o Senhor em nós, é o Teu Espírito Santo em nós. E nós pedimos, Espírito Santo, traz de volta aquilo que a gente perdeu e não deveria ter perdido. Nessa noite, através dessa oração tão singela, eu te peço, Pai, traz de volta os valores e princípios que se perderam e que nós jamais deveríamos nos perder. Em nome de Jesus.